Começa agora o programa Vale em Pauta, com o Dr. Isael. Bom dia, amigos da Band Vale. A partir de hoje estaremos juntos aqui para apresentar o programa O Vale em Pauta, que, como o nome diz, vai discutir e debater pautas com convidados especiais que participam do dia a dia da nossa região, nos mais diversos setores da sociedade. Será uma grande alegria nesta emissora, ao sábado das 9 às 9h30, com representação especial aos domingos das 7 às 7h30, sendo que você também poderá conferir o Vale em Pauta pelo YouTube da TV Band Vale e posteriormente nas nossas redes sociais. E nosso primeiro programa não poderia ser melhor, pois vamos falar de um grande evento que culminou com o título de Herói da Pátria para o atleta João Carlos de Oliveira, que inclusive no ano passado tive o prazer de conceder o título de embaixador de Pindamonhangaba. Quero falar também que essa luta teve início na Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos, através da minha propositura ao secretário João Carlos Salgado, que foi amigo do João do Pulo. João Carlos de Oliveira, o nosso eterno João do Pulo, de Pindamonhangaba para o mundo, para os recordes mundiais no salto triplo. Em 1975, no México, 17 metros e 89 centímetros. Em 76, bronze nas Olimpíadas de Montreal. Em 1980, bronze em Moscou. Isso porque o salto de ouro foi tirado dele, para que os soviéticos anfitriões ganhassem a competição. Fraude confessada alguns anos depois por Harry Cyber, observador da prova. Mas em 1981, um carro na contramão e o fim da carreira de atleta. 11 meses de hospital, perna mecânica, voltou à vida em mais uma vitória. Faleceu em 1999, homenageado em diversas ocasiões. Tem hoje sua grandeza reconhecida mundialmente e é inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria. Seu legado de força, fé, desportividade, conquistas ficará para sempre eternizado na história do esporte mundial. Hoje o programa Vale em Pauta tem a honra de conversar aqui com o nosso vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, o Dr. Geraldo Alckmin. E lembrando, essa sumidade desse monstro de político, que foi 4 vezes governador, recordista como governador do estado de São Paulo e hoje nosso vice-presidente. Num momento tão importante como hoje, doutor, que foi o reconhecimento, praticamente nós efetivamos hoje, nessa solenidade, o reconhecimento de João Carlos de Oliveira como um herói da pátria. O senhor que conviveu com o João Carlos, eu não tive esse prazer. Qual é essa sensação? Olha, o querido João do Pulo é um exemplo para as gerações atuais e gerações vindouras. Menino de família humilde, da raça negra, perdeu a mãe ainda criança, órfão, lavador de carros, ingressou no exército como soldado, foi soldado, cabo, sargento e conquistou o mundo. Recordista mundial de salto à distância, tricampeão de salto triplo, então um exemplo para todos nós. E um dos maiores atletas do mundo, medalhista olímpico, que sofreu infelizmente um acidente ali na região de Campinas, no auge da sua vida esportiva, que teve que amputar a perna, quase faleceu, um acidente grave. Foi deputado pelo nosso estado de São Paulo, eleito e reeleito em 1990. Então, é uma honra poder sancionar a lei federal, aprovada por unanimidade na Câmara, aprovada por unanimidade no Senado Federal, incluindo João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, entre os heróis da pátria. Muito importante isso. Agora há pouco, doutor, nós estávamos falando um pouco sobre como o esporte ele pode alavancar o desenvolvimento econômico ao redor. Pindamonhangaba nós estamos desenvolvendo um ginásio com pista de dartan, que é uma pista sintética, que pode ser referência.
Como que isso é encarado o esporte, já falando agora um pouco no desenvolvimento econômico, o senhor como ministro, como esse push para levar o desenvolvimento econômico local no investimento do esporte? Olha, eu vejo, doutor Israel, o esporte como educação, ele nos ensina a vencer e perder, então, ele tem um papel educativo. O esporte é saúde, ele afasta das drogas, ele estimula o exercício, a ginástica. Nós que somos médicos, né, não tem saúde sem você fazer exercício. E ele é econômico, porque hoje o setor da chamada economia criativa, o setor terciário da economia, né, o primário é agrícola, o secundário é indústria, o terciário, que é serviços, é o que mais cresce, o que mais segura emprego. Acabou de sair agora o mês de fevereiro, o CAGED, foram criados mais de 460 mil empregos num mês no Brasil. E o recordista foi o setor de serviços. Então é muito importante a gente promover. Nós fizemos no estado de São Paulo, na capital, o Centro Paraolímpico Brasileiro. É um dos maiores do mundo, e o maior do país, ali do lado, na Imigrantes, na saída de São Paulo. Muito bem. Doutor, eu gostaria que o senhor, para finalizar, deixasse uma mensagem para o nosso do Vale do Paraíba e as perspectivas de desenvolvimento, uma vez que agora nós estamos com obras viárias na Presidente Dutra, que é um pedido já antigo, considerando que nós estamos entre as maiores capitais e as cidades que estão ali próximas à Presidente Dutra, né, ela acaba se beneficiando e às vezes até atrapalhando um pouco em função do trânsito caótico que está a Presidente Dutra. O que nós poderíamos trazer de mensagem para o nosso Vale do Paraíba no quesito desenvolvimento e atenção do governo federal? Olha, a infraestrutura logística é muito importante, então a ampliação da Dutra, novos viadutos, marginais, porque ela acabou sendo também um trânsito local, né? Você vai de Pinda para Taubaté, para São José dos Campos, Caçapava, enfim. Então a ampliação da Dutra ela está em execução. O desenvolvimento da nossa região, que é muito industrializada, muita indústria, e a indústria viveu um bom ano passado. Para ter uma ideia, a indústria automobilística no mundo cresceu 2%, no Brasil 9,7%. Embraer, né, no Vale do Paraíba, batendo recordes aí na indústria aeronáutica, enfim. O turismo, né, é um setor importantíssimo em termos de geração de emprego e renda. Agronegócio, nós podemos ter esse ano, a agropecuária, um crescimento de quase 10%, porque o ano passado a seca foi muito severa, então derrubou a safra o ano passado. Mas esse ano há uma boa expectativa com o clima, então nós podemos ter um crescimento da safra agrícola de quase 10%, ter uma safra recorde. Isso é bom porque derruba preço de comida. Então a gente poderá ter um preço melhor, um preço menor, ajudando a cesta básica, a população, com uma grande safra agrícola. Considerando também, doutor, eu sei que o senhor fala aí nas rodas de que Pindamonhangaba, a cidade natal, ela é a terceira do Vale do Paraíba em exportação, a 10ª na capital, figurando entre as cidades que mais exportam. Não há dúvida, Pindamonhangaba é um exemplo. 1,5 bilhão de dólares de exportação. Está entre os municípios que mais exportam no Brasil. Isso é importante para a balança de pagamentos, para o saldo da balança de pagamentos brasileira, siderurgia, metalurgia, alumínio, metal mecânica, enfim. Você tem, e agora nós vamos estimular as pequenas empresas a exportarem, com a nova lei do chamado Acredita Exportação. Então nós vamos devolver 3% do valor exportado imediatamente para o pequeno exportador. A Itália é um bom exemplo de pequena empresa que exporta bastante. Doutor Geraldo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Vale em Pauta, tá? E continue com a gente que nós vamos ter mais uma entrevista e você vai saber tudo ao vivo, a cores, com o Vale em Pauta. E nesse primeiro programa
estão destacando o atleta João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, que além de embaixador de Pindamonhangaba, agora é reconhecidamente herói da pátria. Uma sensação especial retratada na conversa com a sua filha Thaís de Oliveira, que ficou emocionada com a merecida homenagem e todo esse projeto de resgate da memória do nosso João do Pulo. Bom, gente, eu estou com essa gracinha aqui, né? Que é a Thaís Oliveira, essa personalidade aqui fantástica, que nos ajudou aí, eu, João Carlos Salgado, né, alavancar todo esse projeto de trazer o nosso querido João do Pulo, que eu não tive a honra de conhecê-lo em vida, né, ajudar nesse reconhecimento hoje que foi sancionado aqui, né, junto com o Dr. Geraldo, né, um reconhecimento de ser um herói da pátria. Sim. Então, eu queria saber de você, Thaís, né, primeiramente, qual é a sua, como filha, né, qual a sua sensação de ver, você tem as memórias do seu pai aí dentro de você. Sim. Primeiro que no momento da assinatura, né, com todos aqui, eu fiquei bastante emocionada, e talvez eu tenha falhado com algumas pessoas, então é uma oportunidade que eu tenho de me retratar. E aí eu gostaria de colocar até em ordem cronológica de como tudo isso começou, né? Eu sempre tive muito forte essa coisa do legado do meu pai, da história do meu pai, né, por ser um homem negro que se apegou ao esporte para fazer a diferença na vida, mas o imediatismo, o carinho partiu por parte da Secretaria de Direitos Humanos na minha procura com o João Carlos. Assim que o primeiro contato que eu tive com o João, ele falou, tamo dentro, ele abraçou a causa, e aí em breve, logo eu conheci o Theo, que também entrou no negócio, e o Dr. Israel, prefeito na época, nunca virou as costas para nenhum pedido nosso. Eu fico extremamente emocionada, porque inclusive foi você que colocou lá como embaixador de Pindamonhangaba, meu pai, né, o ano passado. Então essas pessoas que deram força, né, a cidade de Pindamonhangaba que deu força para tudo isso. E de lá a gente teve o prazer de contar com o Joel da Federação Paulista de Atletismo e logo depois com o Vlamir, nosso presidente eleito esse ano da CBAT, a qual também foram simplesmente maravilhosos, exatamente por entender a importância desse legado do atletismo, né? Então na minha campanha de tudo isso, quando eu falo sobre o título Herói da Pátria, eu sempre falo para as pessoas, nós conseguimos. Mas é claro que essas pessoas fizeram parte, e a gente tem a Cidinha Pedroso, que foi quem escreveu, então teve mão de pessoas carinhosas, queridas, pessoas que eu admiro, então nós conseguimos. Eu acho que é um merecimento, uma homenagem ao João do Pulo, mas de todos nós, da nossa conquista, do que a gente acredita de ter um homem negro, pobre, periférico, de Pindamonhangaba, se apegou no esporte para fazer a diferença na vida dele e na minha, e hoje está eternizado como herói da pátria. Thaís, a gente nitidamente consegue ver em você toda essa sensação, esse sentimento que está tudo dentro de você. Sim. O João é uma referência, o João é uma referência para nós. Sim. É uma referência para o mundo. Sim. Mas é lógico que você tem outras referências com o João, que é a Sim. referência de filho. Sim. Qual é a maior lembrança que você tem do seu pai? Nossa, eu tenho tantas. O meu pai sempre foi pai coruja, assim. Meus tios, meu pai, a família tem um jeitão meio, né? E o meu pai não gostava que pintava a unha. Se minha mãe pintava a unha assim, pra ficar bonitinha, ele falava, tira a esmalte dessa menina, que essa menina isso aqui. Então meu pai tinha sempre esse cuidado, assim, comigo, sabe? De princesinha. Meu pai gostava de cozinhar. Cozinhávamos muito, muito. Aí reunia a pessoa, era samba, era festa. E ele gostava muito de cozinhar e fazer umas comidas assim sensacionais. Era muito festeiro, era muito alegre. Eu tenho várias lembranças. Mas tem uma assim que marca, porque meu pai ele sempre foi o cara que falou assim, ele sempre tinha umas falas muito legais. Eu estudava em escola particular, que na época não era uma coisa muito comum, né? Uma mulher negra, menina negra, enfim. E não queriam dançar a festa junina comigo, porque minha mãe fazia uns colocó assim no meu cabelo, e os meninos olhavam meio assim, né? E ninguém queria dançar comigo. E aí meu pai falou, para essa música agora. Se ninguém dançar com a minha filha, ninguém vai dançar essa quadrilha. Só porque ela é preta, ela vai dançar sim, pode dançar com ela. Então ele tinha umas coisas assim super sensacionais. A gente ia no Mercadão de São Paulo aqui, a gente chegava no Mercadão, ele pedia as frutas, as coisas, aí os vendedores falavam assim, seu João, deu tanto. Ele, tanto? Se fosse a Xuxa, ela ia pagar? Não ia, né? Então eu não vou pagar nada. Tira uma foto comigo e fala, João do Pulo esteve aqui. Então todo mundo, esse humor, assim, esse carisma do meu pai, sabe, é muito marcante. Então eu tenho muitas lembranças bacanas. Isso mostra que ele era uma pessoa de atitude e de presença. Ele não era uma pessoa, apesar de como se pensa que era um homem preto,
mas Sim. ele tinha atitude, tinha presença. Sim. Haja visto, ele conseguiu, o feito que ele conseguiu é com atitude. Sim, sim. E a gente nunca teve muito isso assim a gente fala disso, que eu acho importante a gente falar, porque o atletismo é um esporte periférico, a gente sabe que a nossa periferia, a maioria são jovens negros, então por isso a importância de ressaltar, mas a gente nunca teve esse problema, Zé, eu nunca na minha família, de falar, porque fulano me xingou de preto, vai falar, é preta mesmo, é linda, tem olho grande, tem perna grande, bora, vamos viver. Então a gente cresceu com essa coisa assim, mais do que somos e que podemos estar em qualquer lugar e que a gente ocupa esse lugar, sabe? Nossa, muito interessante isso aí, importante, porque essa sua fala é uma referência para muitas pessoas que às vezes pode se sensibilizar e usar isso como se fosse um amuleto para poder justificar a, a sua incapacidade de alguma coisa, Sim. ou um defeito, mas a gente percebe que o João ele é uma referência de uma pessoa de atitude, de vitória, Sim. e isso passou para todos vocês que são Sim. família, que é um legado dele, Sim. que está presente aí, que a gente pode curtir. Exatamente. Essa boa energia. Eu espero que seja sempre uma boa energia. Que bom. Olha, agradecemos você pela sua fala. Obrigada. Que Deus abençoe e que Deus abençoe esse projeto. Esse projeto não para aqui, né? O presidente, o Vlamir, já falou que nós vamos brigar com isso aí para a gente fazer a reparação dessa medalha. Sim, vamos sim. Eu confio no Vlamir, sou puxa-saca do Vlamir, porque ano passado ele homenageou meu pai aí no Troféu Brasil com a medalha. Eu fiquei extremamente surpresa, emocionada. Eu fui para uma gravação que me convidaram numa produtora e quando eu cheguei lá estava pista 1789. Falei, gente, que emoção. Então foi muito legal. Então eu sou fã do Vlamir, exatamente por ele acreditar e lutar tanto pelo atletismo, pelos nossos atletas aí, e principalmente estar preocupado em manter legado, porque hoje em dia a gente não vê muito isso, né? A importância de manter o legado. Então, tenho fé que o Vlamir está com a gente nessa. Opa, joia. Olha, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada. E é isso aí. O Vale em Pauta continua, tá? Acompanhe, nós vamos ter muito mais coisa boa, muito mais entrevista para falar desse grande homem, o João do Pulo. Agora nós vamos para um rápido intervalo e logo mais nós voltamos com mais João do Pulo. Você está assistindo Vale em Pauta com o Dr. Israel. Fala, doutor, com o Dr. Israel. O Fala Doutor de hoje é sobre o sono. Que delícia! Ter uma boa noite de sono e acordar totalmente renovado. É uma beleza. E por falar nisso, como anda o seu sono, hein? Quantas horas você dorme? Você acorda cansado, disposto? Horas bem dormidas ajudam a memória, humor e tem papel crucial na recuperação muscular. E para melhorar sua noite de sono, anote algumas dicas aí que eu vou mandar aí. Crie uma rotina de sono, apague as luzes, uso adequado de lâmpadas amarela ou violeta no quarto, que são mais suaves e colaboram para o efeito calmante antes de dormir. Evite cafeína à noite, tomar aquele cafezinho energético pode atrapalhar demais o seu sono. Estamos de volta com Vale em Pauta, com o Dr. Israel. Estamos de volta com o programa O Vale em Pauta. E hoje estamos falando do marco histórico do João do Pulo como herói da pátria. Você sabe o que isso significa? O livro dos heróis e heroínas da pátria, também conhecido como livro de aço, leva o nome de pessoas que se destacaram na defesa ou construção do país. Este livro reúne os nomes de brasileiros que prestaram relevantes serviços à nação e a inclusão de um novo personagem não é tão simples, depende de lei aprovada no Congresso. Este livro está guardado no Panteão da Pátria, em Brasília, e tem nomes como Zumbi dos Palmares, Dom Pedro I, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, Anita Garibaldi, Tiradentes, Chico Mendes, Machado de Assis, Santos Dumont, entre outros, totalizando 64 personalidades brasileiras. A respeito desse importante título, quero também falar que nosso próximo passo é buscar a reparação da medalha olímpica nas Olimpíadas de Moscou em 1980, onde ficou claro que a medalha de ouro foi do João do Pulo. Eu conversei com o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, o Vlamir Mota, e temos um fato interessante e muito importante para o esporte da nossa região. Pois quando fui prefeito de Pindamonhangaba, iniciei uma grande obra para uma pista oficial de atletismo de tartan, que é própria para a realização de grandes competições esportivas de nível nacional e internacional.
Bom, nós estamos aqui com o Vlamir, né, um representante do atletismo nacional e um grande amigo também que eu ganhei ao longo dessa carreira e trajetória política minha que eu conheci. Nos apresentado, me ajudou muito no processo que hoje nós efetivamos de colocar o João do Pulo, né, resgatar a memória do João do Pulo, né, como herói da pátria. Mas eu queria, antes de mais nada de falar do João do Pulo, eu gostaria que você fizesse uma passant do atletismo a nível de Brasil e do nosso Vale do Paraíba, porque hoje, quando se fala em esporte, fala-se muito ainda no futebol, né? Mas nós sabemos que o atletismo, de uma maneira geral, é uma mola propulsora e transformadora da sociedade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sua paixão sobre o atletismo. Maravilha. Costumam dizer que o Brasil é o país do futebol, e eu discordo. Né? O Brasil é o país do esporte. Hoje nós temos, Zé, para ter ideia, são 13 milhões de corredores de rua. O atletismo brasileiro é o segundo esporte com mais medalhas olímpicas. Isso é extremamente importante. Eu tenho muito orgulho das nossas 21 medalhas olímpicas no atletismo, 2 delas do João, o João Carlos Oliveira, isso é super importante. O Vale do Ribeira sempre foi um celeiro fantástico, um potencial, professores, semeadores do atletismo ao longo dos anos, ao longo das décadas. Hoje nós temos um destaque muito especial, Pindamonhangaba, com um trabalho exemplar que vem desde a base ao alto rendimento, todos os anos com atletas convocados para a seleção brasileira, com treinadores convocados para a seleção brasileira, com árbitros nos nossos principais eventos. Taubaté vem se destacando bastante. Aí nós temos o professor Rodrigo também em Taubaté com um trabalho maravilhoso, também colocando atletas em seleção brasileira todos os anos. Temos o professor Consolino em Pindamonhangaba, temos a Kathleen, uma atleta olímpica, né, se destacando por Pindamonhangaba, e eu tenho certeza que isso só vai melhorar, né, agora que nós estamos aí. Em breve teremos a inauguração da pista sintética em Pindamonhangaba, acho que vai ser um divisor de águas do atletismo no Vale, podendo realizar grandes eventos, podendo levar a pista de Pindamonhangaba, é uma pista com certificação nível 2, ela pode receber um campeonato sul-americano. Né? Então, meus agradecimentos a você, a todo o esforço que você fez para isso e que vai ser coroado esse ano. Então, o futuro está escrito. Nós temos reverenciando a memória do João aqui e o João servindo como luz para esse futuro que é extremamente inspirador, né? Feliz a cidade que tem um João Carlos de Oliveira e gestores que têm o esporte como uma política pública. Eu tenho certeza que é o começo de algo muito legal. A gente fala muito do esporte como mola propulsora da educação, a transformação do jovem, e com relação ao desenvolvimento econômico mesmo, a transformação econômica de uma cidade, como que temos dados para isso? Sim, sim. O esporte, na verdade, ele é a maior ferramenta de inclusão e transformação social que a gente pode ter num país. Primeiro que ele oportuniza que a criança conheça valores, e aí, a partir do momento que você conhece valores, o vencer, o perder, o trabalhar em equipe, o ser melhor que você todos os dias. Então, a sociedade que respira o esporte, com certeza forja uma sociedade melhor. Com relação à questão econômica, o esporte também é uma mola propulsora. Hoje, o turismo econômico, né, no mundo inteiro, ele gera milhões, principalmente porque ele opera a indústria do turismo durante todo o ano. Ele opera, no caso de Pindamonhangaba do Vale, uma região industrial, uma região comercial, onde os hotéis têm uma ocupação durante a semana e no final de semana não. O esporte funciona no contrafluxo, o esporte funciona nos finais de semana. Então, com absoluta certeza, qualquer evento bem organizado, você reúne 2, 3 mil pessoas, o que é suficiente para você encher, ocupar toda a rede hoteleira, né, de Pinda, da região, do Vale. Você gira o comércio, você gira os restaurantes, enfim, você gira todo o ecossistema. Então, eu costumo dizer que cada recurso, cada centavo, não falo nem real, cada centavo investido no esporte, ele retorna de uma forma absurda, tanto do ponto de vista da formação cidadã, quanto do ponto de vista da receita do município. E para isso tem que dialogar, né, Zé? Tem que dialogar com sindicatos, restaurantes, hotéis, bares similares, fazendo parcerias, proporcionando às equipes também
projetos interessantes, né, parcerias interessantes. Então, eu vejo que o investimento no equipamento esportivo, e aí, mais uma vez, saudando você pelo trabalho que você fez, não só com relação à pista que nós teremos esse ano, mas o ginásio, toda a estrutura, agora a ginástica também, com uma estrutura fantástica em Pinda, tenho absoluta certeza, além de transformar a vida de crianças e jovens que são beneficiadas disso, você gira a economia. Eu acho que a partir do momento que os empresários de Pindamonhangaba entenderem que é um ecossistema, então você, empresário de Pindamonhangaba, empresário do Vale, procure se informar sobre as leis de incentivo, utilize também o seu imposto para subsidiar os projetos sociais, desde a iniciação até o alto rendimento, porque esse recurso ele vai girar dentro do município, ele vai ficar no Vale, ele vai ser revertido na construção de uma sociedade melhor e para você, ele vai gerar receita para você. Então, isso é muito legal. E para encerrar, presidente, qual que é a sua relação que teve com o nosso homenageado, né? E como você enxerga essa referência para o esporte mundial, né? Não vou nem falar nacional, mundial. Eu conheci o João em 1984, né? O João sempre muito feliz, sorrisão. Conheci o João, para ter ideia, numa roda de samba, né? Quer dizer, e exaltando alegria, e eu via sempre como uma pessoa sagrada, né? Uma pessoa, nossa, eu conheci o João do Pulo, um gigante. Nós sabemos, nem todos os momentos foram bons, né? Mas eu acompanhei todo esse processo. E o João, ele é festejado no mundo inteiro, né? Porque ele não é um ídolo só brasileiro. E eu costumo dizer, Zé, eu falei para você, para a Cidinha, para o João, no início das nossas conversas, né, que a gente tem que ajudar a reescrever a história. O João faz parte, infelizmente, do capítulo mais nefasto da história olímpica da humanidade, né? Onde tudo que se refere a fair play foi jogado no lixo, né, quando ele teve a sua prova comprometida em Moscou, em 1980, e nós temos hoje, além de imagens, nós temos testemunhas oculares que lá estavam, nós temos pessoas que já se colocaram à disposição para prestar depoimento junto ao World Athletics e ao Comitê Olímpico Internacional para a gente resgatar essa história. Isso é extremamente importante. E deixando claro, nós não queremos tirar a medalha de quem foi beneficiado, que também foi uma vítima. Nós estávamos falando de um sistema que prevalecia na Rússia, na União Soviética, em 1980, que tinha que se mostrar o poder, seja pela força bélica, seja pelo esporte. Então o João foi uma vítima desse sistema e nós temos que recuperar. Nós temos o apoio da World Athletics, eu tenho certeza que teremos agora o apoio da nova presidente do Comitê Olímpico Internacional. Então agradeço a vocês, né, por colocar luz nisso. Nós temos que resgatar a história desse gigante, não só como nós fizemos hoje. E fico feliz, muito obrigado, quando vocês entraram em contato comigo. A primeira ideia que eu tive, falei, vamos escrever o nome do João no livro de Heróis da Pátria. E eu lembro, agora eu vou cobrar, o Israel me falou, bom, e como é que faz isso? Falei, bom, eu posso redigir uma minuta. Isso foi num sábado, nós falamos por telefone, ele falou, segunda-feira está pronto? Falei, segunda não está, mas na sexta-feira nós encaminhamos e foi muito trabalho, não teve nenhuma restrição na Câmara e no Senado, todos liso, aprovado por unanimidade, os relatores felizes em estar ajudando a escrever o nome do João, né, no livro dos heróis e das heroínas da pátria. É um capítulo dessa história, eu fiz questão de destacar aqui no nosso evento. A história do João continua sendo escrita com letras douradas, graças a pessoas como vocês, graças a pessoas como o presidente Alckmin, e eu tenho absoluta certeza que essa história ainda vai ter um final muito feliz, e feliz da cidade como Pindamonhangaba, feliz do país que tem um ídolo da grandiosidade do João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. Então, para nós, é um prazer somar esforços nesse projeto. Parece que o brasileiro está com o grito ainda instalado na garganta, né? Nada mais justo do que essa reparação. Eu agradeço, Vlamir, você sempre cordial, sempre com esse sanguíneo, sempre feliz para poder falar do esporte, principalmente do atletismo, e rememorar a história do nosso herói, o João do Pulo. Muito obrigado, e o Vale em Pauta continua
ainda com mais informação para você, quentinha e fresquinha. É muito legal falar sobre o João do Pulo, mas o Vale em Pauta fica por aqui e nos veremos no próximo sábado, das 9 às 9h30, com representação no domingo das 7 às 7h30. Você assistiu Vale em Pauta com o Dr. Isael.